Olá, no vídeo de hoje nós vamos resolver as questões 32 a 38 do caderno azul do Enem de 2022. Bom, então vamos lá. Começando pela questão 32, nós temos um manual de orientação, que visa aí propor sugestões com relação ao tempo de exposição às telas, a depender da idade de cada criança. Então, crianças até 2 anos é recomendável não ser exposto passivamente às telas de forma alguma. Com relação a crianças de 2 a 5 anos, recomenda-se um tempo de exposição limitado a 1 hora por dia. E com relação a crianças até 10, recomenda-se ter acesso controlado às telas e não devem usar a TV ou computador no próprio quarto. Diante disso, nós temos o seguinte questionamento. O texto sobre os chamados nativos digitais traz informações com a função de propor ações específicas para cada etapa da infância, estabelecer regras que devem ser seguidas à risca, explicar os efeitos do acesso precoce à internet, determinar a incorporação de rituais à educação dos filhos, educar com base em um conjunto de estratégias formativas. Bom, nós temos então a seguinte questão-chave: qual é a função do texto? Bom, a letra B fala em estabelecer regras que devem ser seguidas à risca. E essa questão já pode ser descartada, porque ela é um tanto que rígida. Fala aí de estabelecer regras, algo muito impositivo, e não é a ideia do manual de orientação, que visa apenas propor sugestões. Então, já podemos descartar essa alternativa. Com relação à alternativa C, fala de explicar os efeitos do acesso precoce à internet. E essa também não é a proposta do manual de orientação. Não temos ali um objetivo de explicar os efeitos do acesso à internet. Então, já podemos descartar a letra C também. A letra D fala de determinar a incorporação de rituais à educação dos filhos, o que é algo também muito rígido, muito impositivo, E fala aí de determinar algo, para os pais. E não é essa a ideia do manual de orientação, que visa apenas propor sugestões. Então, já podemos descartar a letra D também. A letra E fala em educar com base em um conjunto de estratégias formativas. Isso também não se encaixa à proposta de um manual de orientação, porque não é ali um conjunto de estratégias mais gerais de como educar alguém. Fala apenas de sugestões de algo muito específico, que no caso é a exposição ao computador, celular e tudo mais. Então já podemos descartar essa alternativa também. Sobrou então a letra A, que fala de propor ações específicas para cada etapa da infância. E é exatamente isso que é o texto, Trata-se ali, como vimos, de um manual de orientação que visa propor sugestões específicas com relação à exposição às telas. Então, a letra A é a alternativa correta. Passando para a questão 33, nós temos aí um texto que parece um inventário. O próprio autor ali, que é o autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, ele fala aí ao final que isso parece um simples inventário. E o que é um inventário? É um documento em que estão enumerados bens do falecido. E por que parece com o inventário, Por que esse capítulo parece com o inventário? Porque há substantivos, aí soluços, lágrimas, casa armada, veludo, temos também caixão, prego, martelo, coxe, entre vários outros substantivos. Também temos orações, isto é, frases que contêm verbos como convidados que entravam, fechar o caixão, 6 pessoas que o tomam desce e o levantam, e vão até o coche fúnebre, entre outras orações. Então, nós temos aí essa enumeração de substantivos e algumas orações curtas, que parecem estar enumerados como se fosse um inventário. Então, é por isso que há essa comparação aí por parte do autor. Temos então a seguinte questão. O recurso linguístico que permite a Machado de Assis considerar o capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas como inventário é a enumeração de objetos e fatos, a predominância da linguagem objetiva, a ocorrência de período longo no trecho, a combinação de verbos no presente e no pretérito, a presença de léxico do campo semântico de funerais. Bom, temos então a seguinte questão-chave. Qual recurso linguístico do texto que também está presente no inventário? Então, a ideia aí é relacionar o texto ao inventário, o que faz com que o texto pareça um inventário. Bom, a letra B está errada porque a linguagem objetiva não faz com que o texto lembre um inventário, não tem nada a ver, então já podemos descartar. A letra C também está errada porque fala da ocorrência de períodos longos no trecho. E não há isso, pelo contrário, nós temos ali
né, substantivos enumerados, né, muitas vezes substantivos apenas, sem verbo, sem nada. E quando há orações, nós temos orações bem curtas, né, trechos bem curtinhos aí separados por vírgulas. Então, a letra C está errada. A letra D fala de combinação de verbos no presente e no pretérito. E isso não tem nada a ver, até porque nem temos o pretérito aí, né? É uma construção mais no presente. Então, podemos descartar essa alternativa. A letra E fala da presença de léxico do campo semântico de funerais. Isso pode levar você a se confundir, porque fala aí de campo semântico de funeral. Então, isso já pode te remeter a inventário e aí você pode achar que é a alternativa correta. Mas não, tenha cuidado, porque o funeral não tem nada a ver com o inventário. Aí nós estamos comparando aqui o texto a um inventário. O inventário é o documento que enumera bens do falecido, não tem nada a ver com o funeral. Então, o campo léxico de funeral, caixão, carros fúnebres e tudo mais, não tem nada a ver com o inventário. Então, podemos descartar essa alternativa. Sobrou, então, a alternativa A, que fala da enumeração de objetos e fatos. E, de fato, é isso que faz com que o texto pareça um inventário, porque aí a enumeração de substantivos e orações como se fosse um inventário. Então, a letra A é a alternativa correta. Passando para a questão 34, fala da criação do mountain board, que é uma adaptação do snowboard para outros tipos de ambientes, né, no caso, ambientes sem neve. E o texto discorre exatamente disso, né, que foi criado por praticantes de snowboard que sentiam falta de praticar o esporte nos períodos sem neve. Então, desenvolveram um equipamento que possibilitasse, né, o surgimento do mountain board. Então, o esporte se tornou possível em diversos tipos de terreno, grama, terra, pedras, asfalto e areia. Então, o texto é aí sobre a adaptação do snowboard para outros ambientes. Diante disso, nós temos a seguinte questão. A história da prática do mountain board representa uma das principais marcas das atividades de aventura, caracterizada pela competitividade entre seus praticantes, atividade com padrões técnicos definidos, modalidade com regras predeterminadas, criatividade para adaptações a novos espaços, necessidade de espaços definidos para sua realização. Temos então a seguinte questão-chave. O que caracteriza a história da prática do mountain board? E aí vamos nos atentar a essa palavrinha aí, caracterizar. Tá? Que isso é o que importa, o que caracteriza a história do mountain board. Então, a letra A fala da competitividade entre seus praticantes. E essa alternativa está errada porque o texto não foca em competitividade. Então, já podemos descartar essa questão. Passando para a letra B, nós temos atividade com padrões técnicos definidos. E isso vai contra o que o próprio texto fala, que trata-se de um esporte que foi adaptado. Então, o termo padrões técnicos definidos, algo definido, rígido, não combina com a ideia de adaptação. Então, já podemos descartar a alternativa B. Passando para a letra C, nós temos modalidade com regras pré-determinadas. Isso também vai de encontro à ideia de adaptação, que é o que caracterizou ali a história do mountain board. Então, já podemos descartar essa alternativa. A letra E fala da necessidade de espaços definidos para sua realização, o que também vai de encontro à ideia de adaptação a novos lugares, novos ambientes. Então, nós já podemos descartar essa questão E. E sobrou então a letra D, que fala da criatividade para adaptações a novos espaços. E foi justamente isso que caracterizou a história da criação do mountain board, uma adaptação do snowboard para outros tipos de ambientes sem neve. Então, o foco da história do mountain board é justamente isso, a adaptação a outros ambientes por meio aí da criatividade dos seus praticantes. Então, a letra D é a alternativa correta. Passando para a questão 35, nós temos a crítica aí da autora que está escrevendo uma crônica com relação à própria crônica. Ela critica aí o fato de ser um texto mais leve e mais superficial, porque a ideia da crônica é justamente ser mais superficial para ser mais acessível a diferentes tipos de leitores. Então, ela fala aí que basta saber que está escrevendo para o jornal, isto é, para algo aberto facilmente para todo mundo, que é diferente de um livro, né, que é aberto só por quem quer. Então, o modo dela escrever já se transforma ao saber que escreve uma crônica. Só que ela faz aí questionamentos, mas mudar só porque isso é uma coluna ou uma crônica? Ser mais leve só porque o leitor assim o quer, divertir, fazer passar uns minutos de leitura. E outra coisa, nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui no jornal apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade, não estou contente. Então, diante disso, nós temos a seguinte pergunta.
No texto, ao refletir sobre a atividade cronista, a autora questiona características do gênero crônica, como relação distanciada entre os interlocutores, articulação de vários núcleos narrativos, brevidade no tratamento da temática, descrição minuciosa dos personagens, público leitor exclusivo. Temos aí então a seguinte questão-chave: quais características do gênero crônica são criticadas? A letra A fala da relação distanciada entre os interlocutores. De fato, é uma alternativa que deixa uma pulga atrás da orelha, porque tem a ver com o que ela fala. Ela fica ali sentindo falta de criar uma conexão mais profunda com os leitores. Mas temos que ter cuidado, porque a relação, mais ou menos profunda entre os interlocutores é só um reflexo da característica da crônica. Tá? Então, não é a característica em si. Por isso, a letra A está errada e já podemos descartá-la. A letra B fala da articulação de vários núcleos narrativos, o que passa de longe das características de uma crônica, que é algo mais sucinto, mais objetivo. Então, não tem como ter vários núcleos narrativos. Então, já podemos descartar a letra B. A letra D fala de uma descrição minuciosa dos personagens, o que vai de encontro à própria objetividade e simplicidade da crônica. Então, já podemos descartar essa questão. A letra E fala do público leitor exclusivo, que também vai de encontro à ideia apresentada no texto ali. Fala de uma crônica para uma coluna de jornal, que deve ser acessível para todo mundo ali que tem acesso ao jornal. Então, não se trata de um público leitor exclusivo. Logo, já podemos descartar a letra E. Sobrou então a letra C, que fala da brevidade do tratamento da temática. E, de fato, é a característica da crônica que faz com que a comunicação com os leitores seja mais superficial. É justamente por isso que o texto é mais leve, mais superficial, logo torna-se mais acessível a diferentes tipos de leitores. Então, a temática é tratada apenas de forma breve, superficial. A letra C é, portanto, a alternativa correta. Passando para a questão 36, nós temos uma notícia que informa sobre o projeto para vacinação contra a leishmaniose. E aí nós vemos um caráter informativo e neutro, mas que demonstra preocupação em avisar sobre a gravidade da doença. Então, nós temos aí, uma notícia que fala do projeto na Câmara de BH sobre a vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose. E alerta ali para o fato de que é uma doença grave transmitida pela picada do mosquito palha e que afeta tanto os seres humanos quanto os cachorros. E a leishmaniose é uma doença que pode ganhar uma ação preventiva importante, caso um projeto de lei seja aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Diante disso, nós temos a seguinte questão. Essa notícia, além de cumprir sua função informativa, assume o papel de fiscalizar as ações de saúde e saneamento da cidade, defender os serviços gratuitos de atendimento à população, conscientizar a população sobre grave problema de saúde pública, propor campanhas para ampliação de acesso aos serviços públicos, responsabilizar os agentes públicos pela demora na tomada de decisões. Bom, temos então a seguinte questão-chave. Além de informar qual é o papel da notícia? Bom, a letra A fala de fiscalizar as ações de saúde e saneamento da cidade, o que não está correto, porque não é nem de longe a função de uma notícia fazer isso, nem tem como, está fora do escopo de uma notícia fiscalizar qualquer coisa, então já podemos descartar essa questão. A letra B fala de defender os serviços gratuitos de atendimento à população, e não é bem isso, ela até dá a entender que os serviços gratuitos são algo muito bom ali para a sociedade, mas o foco dela não é defender os serviços gratuitos, então podemos descartar essa questão. A letra D fala de propor campanhas para ampliação de acesso a serviços públicos. E a notícia até dá a entender que as campanhas são importantes para a sociedade, mas ela não faz esse tipo de proposição, não é o foco ali da notícia. Então já podemos descartar essa questão também. A letra E fala de responsabilizar os agentes públicos pela demora na tomada de decisões, o que está completamente errado, está totalmente fora do escopo de uma notícia responsabilizar qualquer um por qualquer coisa. Então podemos descartar essa questão. Sobrou então a letra C, que fala de conscientizar a população sobre grave problema de saúde pública. E, de fato, é isso que vemos aí, o caráter informativo e neutro, só que também demonstra a preocupação em avisar sobre a gravidade da doença, conscientizando assim as pessoas sobre a existência dessa doença. Então, a letra C é a alternativa correta. Passando para a questão 37, nós temos um texto que critica a positividade tóxica dos ambientes sociais, especialmente com relação aos digital influencers. Então, porque eles mostram aí um estilo de vida que reflete a felicidade de um jeito raso e superficial. O texto, então, ele fala que esses digital influencers estão sempre felizes e pregam a felicidade como um estilo de vida.
mostram aí um estilo de vida sonhado por muitos, como corpo esbelto, viagens incríveis, casas deslumbrantes, carros novos e tudo mais. E isso constitui, na verdade, uma positividade tóxica, né, que é a pressão pela adoção de um discurso positivo, aliado a uma vida editada para as redes sociais, o que pode ser prejudicial às pessoas, porque a maioria não tem condições de ter acesso a isso. E, na verdade, né, tudo que é mostrado ali na rede social é só uma máscara. Porque mesmo as pessoas que mostram ali uma vida aparentemente perfeita, na verdade não é bem assim. Diante disso, nós temos a seguinte questão. Associada ao ideário de uma vida perfeita, a positividade tóxica mencionada no texto é um fenômeno social recente, que se constitui com base em representações estereotipadas e superficiais de felicidade, ressignificações contemporâneas do conceito de alegria, estilos de vida inacessíveis para a sociedade brasileira, atitudes contraditórias de influenciadores digitais, padrões idealizados e nocivos de beleza física. Bom, nós temos aí então a seguinte questão-chave. No que consiste a felicidade tóxica? Bom, a letra B fala de ressignificações contemporâneas do conceito de alegria. E nós já podemos descartar essa alternativa de cara, porque não há uma ressignificação dos conceitos de alegria e felicidade. Pelo contrário, os digital influencers usam aí justamente essa ideia estereotipada de felicidade para mostrar um estilo de vida assim que muitas vezes é falso, só é aparente, só é visível ali nas redes sociais. Então nós já podemos descartar essa questão. A letra C fala de estilos de vida inacessíveis para a sociedade brasileira. Essa questão está errada, porque os estilos de vida podem sim ser inacessíveis à maior parte da população brasileira, mas não a todos. Então ela é muito genérica, não dá para generalizar dessa forma. E além disso, não é o foco ali do que consiste a felicidade tóxica. Então nós já podemos descartar essa questão C. A letra D fala de atitudes contraditórias de influenciadores digitais. Essa questão está errada porque o texto sequer fala disso. Na verdade, o texto fala que os influenciadores digitais normalmente têm uma atitude bastante uniformizada no que diz respeito a mostrar uma vida falsamente perfeita nas redes sociais. Então, não fala aí de atitudes contraditórias com relação a esse assunto. Nós já podemos, então, descartar essa questão D. A letra E fala de padrões idealizados e nocivos de beleza física. E até que a questão da beleza física chega a ser levemente abordada, mas ela é só uma pequena parte ali do que consiste a felicidade tóxica. A questão aí relacionada à felicidade tóxica vai muito além de padrão de beleza física. Então nós já podemos descartar essa questão. Sobrou então a questão A, que fala de representações estereotipadas e superficiais de felicidade. E é justamente isso que fala o texto. Essa positividade tóxica consiste em mostrar a felicidade de um jeito raso e superficial, através de corpos esbeltos, viagens, casas deslumbrantes, carros novos, entre outros estereótipos, né, de bens materiais, bens corpóreos aí que parece que consiste na felicidade, mas não é. A felicidade não é só isso. Então, é uma representação estereotipada e rasa de felicidade. Logo, a questão A é a alternativa correta. A questão 38 é sobre uma obra maneirista. Essa impressionante obra apresenta o sacerdote Laoconte sendo punido pelos deuses por tentar alertar os troianos da ameaça do cavalo de Troia que escondia um grupo de soldados gregos. Enviadas pelos deuses, serpentes marinhas são vistas matando Laoconte e seus 2 filhos como forma de punição. Trata-se então de uma obra maneirista, isto é, do período maneirismo, e é um período marcado ali por apresentar aspectos do clássico, né, do período renascentista, mas foge um pouco do clássico por apresentar características bastante peculiares, como cores fortes, contraste de luz e sombra, figuras distorcidas, proporções estranhas, entre outras assim questões meio estranhas que são bem marcantes no maneirismo, e alguns até falam que é uma transição ali do Renascimento para o Barroco. Diante disso, nós temos a seguinte questão. Produzida no início do século XVII, a obra maneirista distingue-se pela representação da nudez masculina, distorção ao representar a figura humana, evocação de um fato da cultura clássica grega, presença do tema da morte como punição da família, utilização da perspectiva para integrar os diferentes planos. Temos então a seguinte questão-chave. Qual é a característica do maneirismo presente na obra? Então nós temos que focar nisso, na característica maneirista que deixa ali a obra bem associada a esse período, né? O que faz a obra assim, se marcar
enquanto pertencente ao maneirismo. A letra A fala da representação da nudez masculina, mas já podemos descartar essa questão logo de cara, porque nudez é explorada em vários outros movimentos, não é peculiar aí do maneirismo. Inclusive no Renascimento, né, há várias representações ali de nudez masculina, feminina, entre outros. Então já podemos descartar essa questão A. A letra C fala da evocação de um fato da cultura clássica grega, e já podemos descartar também, porque falar aí de histórias relacionadas à cultura grega é bastante marcante no Renascimento, por exemplo. Então, não é peculiar aí ao maneirismo. Então, já podemos descartar essa questão C. A letra D fala da presença do tema da morte como punição da família, o que é uma temática também explorada em outros movimentos. Então, não é peculiar ao maneirismo e já podemos descartar essa questão. A letra E fala da utilização da perspectiva para integrar os diferentes planos. E de fato, a perspectiva, dependendo da forma que é trabalhada, pode sim ser associada ao maneirismo. Mas aí na obra em questão não é a característica mais marcante do maneirismo. Então nós já podemos descartar essa questão E. Sobre então a letra B, que fala da distorção a representar a figura humana. E de fato essa é uma característica marcante do período do maneirismo que está mais presente aí na obra. Esses corpos aí um pouco distorcidos é o que marca mais essa obra e que faz ela mais marcante enquanto pertencente ao movimento do maneirismo. Logo, a alternativa B é a alternativa correta. E é isso por hoje, lembrando que utilizamos o caderno azul do Enem de 2022. E aí, gostou? Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir nosso material de estudos pelo link na descrição. Até os próximos vídeos e bons estudos!